tarde. Ó, nós vamos trabalhar hoje o inventário de mercadoria, tá? Então, existe dois tipos de controle das quantidades de estoque. Pode ser inventário periódico ou inventário permanente. Vou definir cada um, ficar bem explicado, que na verdade nosso foco é o preenchimento da tabela, tá? Então, vamos lá. O que é inventário periódico? É aquele que é feito de período em período. Normalmente pode ser semanal, quinzenal, mensal, trimestral. Normalmente as empresas sempre mencionado que o ideal seria o mensal, só que isso vai depender do porte da empresa, tá, gente? Se a empresa é pequena, dá para fazer mensal, senão vai ter que optar pelo anual. Então, o inventário permanente, ao contrário, ele é feito permanentemente, ele é feito normalmente no sistema, em fichas, mas hoje em dia é muito comum, muito difícil ter uma empresa que trabalha com fichas, normalmente trabalha com computador. Por quê? Porque esse tipo de inventário dá a possibilidade de que você, a qualquer momento, você possa saber a sua entrada, o custo da mercadoria que foi vendida e o saldo total que existe no estoque, tá? Então, nas avaliações de estoque, existem três métodos que se utilizam: é o PEPS, o EPS e o custo médio ponderado. O PEPS, o que esse método diz? Que o primeiro mercadoria a entrar vai ser a primeira a sair. Então, na hora que tiver uma saída, quem é que eu vou pegar primeiro? Aquela primeira mercadoria que entrou. O contrário do EPS. Aqui você tem o quê? Que o último aqui entra é o primeiro que sai. Então, quando ocorre uma saída, eu vou pegar da última mercadoria que entrou no estoque. E o custo médio ponderado, que você calcula a média toda vez que acontece uma entrada. A média ponderada, tá, gente? Então, para exemplificar isso, eu coloquei um exemplo aqui. Esse exemplo a gente vai trabalhar pelos três métodos. Pelo PEPS, pelo EPS e custo médio, tá? Então, esse exemplo diz exatamente o quê? Que você tem estoque inicial em 30 de 2003 de 30 unidades, do valor de 40 mil, totalizando 1.200.000. No dia 2 de janeiro, ocorre compra de 10 unidades por 42 mil cada. Quando se refere a cada, a gente está se referindo a preço unitário. Dia 3 de janeiro, venda de 3 unidades por 50 mil cada. No dia 4, venda de novo de 28 unidades por 45 mil cada. No dia 5, ocorre uma compra de 5 unidades pelo valor de 40 mil cada. E no dia 6, venda de 10 unidades por 48 mil cada. Que vale duas observações, tá? Esse preço de venda aqui, ele não vai ser utilizado na fichinha de baixa, tá? Porque você dá baixa no estoque pelo preço de compra. Então, esse preço aqui de venda, ele serve o quê? Para calcular receita de venda. Outro detalhe, quando você tem aqui cada preço unitário, então lá na ficha que vocês vão ter, vai ter preço unitário, quantidade, preço unitário e preço total. Então, quando não vier o preço total, você tem como fazer isso. Basta você multiplicar a quantidade vezes o preço unitário. Que nós vamos fazer em seguida. Então, aqui, o que você tem? A tabelinha, que ela é feita o quê? São 11 colunas. Na primeira, você coloca a data, na segunda operação. Aqui na entrada, você tem 3 colunas, que é uma de quantidade, preço unitário e preço total. Assim como na saída também, quantidade, preço unitário e preço total. E no saldo, da mesma forma. Eu vou tirar aqui a foto, só porque na hora que a gente vai trabalhar fica complicado, porque ela vai até embaixo a tabela preenchida, tá? Então, no dia 1º de janeiro, que pode ser 31 de dezembro, na hora que você colocar isso não tem importância. Então, você tem um saldo inicial. Se é saldo inicial, você vai direto para a coluna do saldo. 30 unidades, o valor de 40 mil, que dá 1.200.000. Logo no dia 2, acontece o que? Uma compra. Quando acontece a compra, você registra na coluna de entrada e também leva para o saldo, tá? Porque comprou, vai ficar no estoque, vai ficar no saldo. No dia 3, acontece uma venda. Como a gente está trabalhando pelo método PEPS, a venda vai ser retirada do primeiro que entrou. Então, é 3 unidades de 40 mil, porque é o primeiro que entrou. Então, lá onde eu tinha 30, se eu tirei 3, eu vou ficar com 27. Novamente, acontece no dia 4 uma venda, só que aí vai ser 28 unidades. Então, eu tinha 27 unidades no primeiro que entrou, retiro totalmente e vou precisar de mais uma unidade, que vou retirar do segundo que entrou, que é onde tem a quantidade 10 aqui, ó.
Quantidade 10 de 42 mil, então retiro uma. Para perfazer os 28, que foi o total que saiu. Aqui no dia 5, aí acontece o quê? Uma compra. Como eu já falei, toda vez que acontecer a compra, você registra na entrada e leva para o saldo, tá? Observando que essa é a última entrada, ela fica embaixo. E no dia 6 acontece o quê? Uma venda. Essa venda vai ser o quê? Eu vou retirar a venda de 10 unidades, então eu vou retirar totalmente essas 9 unidades aqui e precisaria de mais uma para fazer 10. Então, eu tiro mais uma daqui, ó. Que aí vai tirar 5 menos uma dá 4. Aqui você vai somar na entrada quantidade e o total. Na saída, quantidade total. E aqui no saldo você vai simplesmente repetir a última linha. Somou a quantidade na entrada, deu 15, o total deu 625, a quantidade na saída deu 41 e o total deu 1.761. E o saldo é 4, que dá de 41 mil, preço unitário, que dá 164 mil. Esse valor aqui, gente, é chamado de CMV, tá? É custo de mercadoria vendida. E aqui é o estoque final. Agora, nós vamos passar para a segunda tabela, é o segundo método, tá? Nós estudamos, que nós já estudamos, mas eu estou gravando a aula depois porque a anterior ficou sem áudio, tá? Então, aqui já acontece o contrário. Lá o primeiro que entrava era o primeiro que saía. Aqui você vai retirar do último, porque aqui o método é o EPS. Então, o saldo continua igual, existe, coloca a data, saldo, e vou lá, coloco na coluna de saldo. Aconteceu a primeira compra, também você continua registrando igual, tá? Aconteceu a compra, você registra na entrada e vai por saldo. Aqui, quando acontece a venda, aqui que é diferente do método anterior, tá? Porque lá eu tirei do primeiro que entrou, aqui eu vou tirar do último que entrou. Então, o último que entrou foi aquele que tem a quantidade de 10. Então, eu vou tirar 3 de 10, que vai ficar. Onde eu tinha 3, onde eu tinha 10, vai passar a ter 7. E o 30 continua igual, porque não foi tirado nada de lá. No dia 4 de janeiro, acontece novamente uma venda. Aí, aqui, ó, tiro o primeiro do 7, retiro totalmente, foi o último que entrou. Preciso tirar mais 21. Aí, eu vou tirar do 20. Então, do 30. Do 30, eu vou tirar 21, que eu vou ficar com saldo de 9. Aqui no dia 5 acontece a compra. Quando acontece a compra, é igual ao método anterior, tá? Você só registra aqui e leva por saldo. Então, eu tinha 9, o 9 sobe e o 5 fica aqui embaixo para me indicar sempre que esse for o último que entrou. Isso facilita na hora de você fazer a retirada, tá, gente? Professora, eu posso botar diferente? Poder até pode, mas não deve, porque vai correr o risco de você errar. E aqui acontece novamente uma venda de 10 unidades. Então, aqui, ó, primeiro eu vou tirar do 5 daqui, porque eu estou trabalhando o EPS. Depois, eu preciso tirar mais 5. Então, eu tiro mais 5 do 9. Então, eu fiquei com saldo de 4 unidades de 40 mil, que me deu 160 mil. Novamente, o que você soma? A quantidade de entrada, o total de entrada, a quantidade de saída, o total de saída. E no saldo, você simplesmente repete a última linha, tá? Quando você repete essa última linha, você vai ter o quê? O saldo total. Aqui você tem o CMV e aqui você tem o total de entrada. CMV e o estoque final. Agora, a gente vai calcular a média ponderada, tá, gente? Na média ponderada, quando eu começar a aula, tiver que trabalhar a média ponderada, antes eu vou trabalhar como é que se calcula essa média ponderada. Que é o quê? Você multiplica quantidade vezes o preço e soma e divide pela quantidade total, tá? É diferente daquela média que você calcula para passar no final do ano, tá? Então, você vai, no final do ano, você soma e divide pela quantidade que você somou. Aqui não, aqui você tem o peso, e esse peso para a gente vai ser a quantidade. Então, vai ser a quantidade vezes o preço unitário, mais a quantidade vezes o preço unitário, dividido pelas quantidades totais. Então, aqui também, no primeiro lançamento, é exatamente igual. Você registra a data, a operação e vai direto para o saldo. Quando acontece a compra, aqui que é diferente, tá? Porque aqui você faz a média ponderada desse valor aqui,
que é o saldo, mais o valor da compra, e eu vou tirar a média ponderada. Então, o que eu vou fazer? 30 vezes 40, ou simplesmente eu vou fazer aqui, ó. Como eu já tenho os totais aqui, eu não preciso mais fazer a continha total. Então, eu vou fazer 1.200.000 mais 420.000 dividido por quem? Quem é a quantidade? É 30 mais 10, dividido por 40. Então, é 1.200.000 mais 420.000 dividido por 40, que vai me dar 40.500. Então, aqui, quando você faz isso, aí você percebe aqui, ó, você vai ficar com um único preço. Acredito que vai ter gente que vai adorar esse método aqui, porque do momento que você faz isso, pronto, na saída não vai ter nada de tira primeiro, tira depois, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Aqui vai existir um único preço. Lá naqueles outros métodos existe essa diferenciação, porque você trabalha com preços diferentes. Aí aqui, quando acontece a venda, são 3 unidades, eu só tenho um único preço, então, simplesmente eu tiro 3 unidades, onde eu tinha 40, eu vou passar a ter 37. No dia 4 acontece novamente uma venda, então eu tinha 37, tirei 28, vendi 28, então eu vou ficar com 9 unidades. E o preço é o único, tá? Aí quando acontece a compra, aí novamente você precisa fazer a média ponderada. Você vai fazer o quê? Você vai somar 364.500 mais 205.000 e dividir pelo total de unidade. Quem é o total? É 9 mais 5, que vai me dar 14. Então, você vai somar 364.500 mais 205.000 e dividir por 14, que vai dar um valor de 40.678. Esse é meu preço unitário novo, tá? E aqui no dia 6 acontece a venda. Aqui, quando acontece a venda, nesse método aqui, você simplesmente retira, ó. Eu tenho 14, vou vender 10 e vou ficar com 4. O meu preço unitário vai ser sempre igual, ó. A partir do momento que acontece a compra, que eu calculo o preço, aí esse preço vai continuar sendo o mesmo, tá? Só vai mudar quando acontecer uma nova compra. E, novamente, o que você soma? Na entrada, você soma a quantidade total, na saída, a quantidade total, e o saldo, você vai simplesmente repetir essa última linha aqui, que já é o saldo final. Então, você vai ter 15.625.000 de entrada, 41 unidades, 1.662.280. E aqui você vai ter 4 unidades a 40.678, que dá 162.712. Se vocês estiverem percebendo, aqui, ó, gente, não tem alteração de valores. Onde é que a gente tem alteração de valor? No cálculo do CMV, que ele vai mudar, a cada operação ele é diferente, e aqui no estoque final, tá? Então, a comparação entre os métodos. Agora, você vai comparar cada método. Lembra quando eu falei lá que a gente não dá baixa na saída pelo preço de venda? Por quê? O preço de venda vai servir para cá, ó. Para calcular a receita de venda. Então, ali, ó. Aconteceu venda onde? No dia 3, no dia 4 e no dia 6. Então, no dia 3, foram 3 unidades. Aqui, preço 50.000. Aí, você pega o preço da venda, tá? Então, 3 vezes 50, que dá 150. Aqui foram 28 unidades, é 45.000, que dá 1.260.000. Aqui foram 10 unidades, é 48.000, que dá 480. Somando esses três aqui, dá 1.890.000. Comparando os três métodos, você vai ter o quê? A venda é sempre igual para todos. Lembra que o que eu falei que muda? Muda o custo da mercadoria vendida. Aqui é 1.661.000, aqui é 1.665.000 e aqui é 1.662.280. Isso vai me dar o quê? O resultado de 229.000 no PEPS, 225.000 no EPS e 227.720 na média ponderada. Isso aqui é o que, gente? É lucro bruto, tá? É o meu lucro bruto. Então, o método que eu tenho o maior lucro bruto vai ser exatamente no PEPS. Lembrando, ó, esse método aqui, ele não é aceito pela Receita Federal, exatamente por ser o menor. Quando alguém apresenta esse método, você pode fazer o seu controle de estoque por esse método, só que para apresentar para a Receita, ou você vai apresentar no PEPS ou vai apresentar na média ponderada, porque senão eles entendem que você está tentando sonegar imposto. Como podemos observar no exemplo dado, no regime inflacionário, em comparação com os métodos de controle de estoque, já mencionado, o lucro pelo método WEPS é o menor possível.
fazendo com que o imposto de renda sobre o lucro também o seja. O regulamento do imposto de renda não permite que as empresas no Brasil que estejam obrigadas a declarar tal imposto com base no lucro fiscal utilizem o método EPS. Por quê? Porque você estaria pagando um imposto menor. Tá? No período inflacionário, maior lucro, menor CMV e maior estoque final. Já que no EPS você teria o menor lucro, maior CMV e menor estoque final. O método PEPS, apesar de proporcionar maior lucro em um período inflacionário, não é o mais utilizado. O mais recomendável para fins gerenciais é o método EPS, mas lembrando que ele não é aceito pela Receita, tá? Pois o lucro fica menor, reduzindo assim a carga tributável. Período deflacionário no EPS, menor lucro, maior CMV e menor estoque final. No EPS, maior lucro, menor CMV e maior estoque final. Foi para comparar que a gente fez os três e depois